Olá pessoal, estou de volta e dessa vez para falar sobre o conceito de historicidade. O texto de referência para nossa discussão é a introdução do livro de François Hartog, Regimes de Historicidade, Presentismo e Experiências do Tempo. Essa introdução tem o título de Ordens do Tempo, Regimes de Historicidade. Bem, François Hartog é historiador, doutor em historiografia antiga e moderna e professor das mesmas disciplinas na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França. Sobre o tema e o conceito de historicidade, amplamente utilizado no campo da história, especialmente debatido na área de teoria da história, a gente vai seguir aqui algumas pistas deixadas pelo François Hartog, pelo menos como nosso ponto de partida. E a primeira dessas pistas diz respeito à referência que o Hartog faz a Paul Ricoeur como o autor responsável por recuperar a história do conceito de historicidade, especialmente no livro A Memória, a História, o Esquecimento. O Paul Ricoeur identifica como o contexto de origem do termo historicidade os escritos de Dilthey no século XIX, esse importante autor que elaborou um projeto de uma crítica da razão histórica num contexto do historicismo alemão, dentro de um projeto mais amplo de fundamentação das chamadas ciências do espírito. Bom, enfim, o Ricoeur identifica em Dilthey a origem do conceito de historicidade mais próximo do sentido que a gente atribui hoje, embora ele remonte a Hegel, a primeira aparição, vamos dizer assim. E depois de Dilthey tem uma outra referência central, que é o debate retomado por Heidegger no século XX na obra Ser e Tempo. Ele inclusive menciona um trecho em que Heidegger reconhece diretamente a retomada desse conceito de historicidade trabalhada pelo Dilthey no século anterior. O Ricoeur analisa a ideia de Heidegger de um ser para a morte como uma categoria que associa a ideia de nascimento ou natalidade como a condição de já estar no mundo, muito mais do que meramente um acontecimento, de modo que o nascimento é dotado de uma dimensão existencial e de movimento, de ser lançado em um mundo em movimento. Essa é a ideia de ser para a morte, então, seria, digamos assim, o substrato do conceito de historicidade em Heidegger. Já em relação à morte, trata-se de um fato não ocorrido, porém uma situação de estar sempre à espreita, né? Um risco iminente. Mas como não ocorreu ainda, a morte, no pensamento de Heidegger, na leitura de Paul Ricoeur, não mantém com o nascimento uma relação simétrica. Mas essa condição de ser para a morte correlaciona a natalidade nessa dimensão existencial com o risco iminente da morte, né, que está sempre à espreita. Então essas duas situações ou realidades seriam, na leitura de Paul Ricoeur, a matéria ou o princípio da historicidade em Heidegger.
Mas quanto ao sentido do termo, do conceito de historicidade, para simplificar esse debate denso e complexo, a gente pode dizer que se trata de um conceito que nomeia, antes de tudo, uma condição existencial. A definição de historicidade ou condição de ser histórico remete nesse sentido à ideia de que a cada instante somos desafiados, desafiadas pela necessidade de sempre articular a memória das nossas experiências, a memória do vivido, às nossas expectativas em relação ao porvir. Em termos práticos, isso significa que a todo momento nós somos tomados e tomadas por dúvidas, incertezas, angústias, perguntas sem respostas, mas também por desejos, fantasias, projeções, planejamentos, riscos, nostalgia. Um bom contraponto à ideia de historicidade, que traz em si a própria, não só a ideia, mas a realidade enquanto movimento e transitoriedade, Um bom contraponto a isso é o que o Pierre Bourdieu chama de ilusão biográfica, ou seja, aquelas biografias ruins sobre figuras públicas, artistas, estadistas, enfim, pessoas públicas de grande relevo que aparecem nessas biografias como personagens predestinados ao sucesso ou ao fracasso. Como se tirassem desses sujeitos justamente o que os torna históricos, o que os torna humanos. Ou seja, esses sentimentos que eu acabei de mencionar, especialmente a incerteza, a dúvida, que faz com que a gente pense, reflita, considere as opções. Então, esses sentimentos são uma síntese entre a memória do vivido, a consciência da finitude e a fantasia de superação dessa mesma finitude. Uma fantasia que a gente alimenta cada vez que a gente planeja nosso futuro. Porque na medida em que a gente planeja o futuro, a gente vive o futuro por antecipação. E, consequentemente, a gente desafia a morte. Óbvio que eu estou falando aqui em termos simbólicos, em termos de motivação para o agir. Até porque, se a gente o tempo todo tivesse consciência e lembrança da nossa condição de finitude e do risco iminente da morte, a tendência seria que a gente experimentasse a total paralisia, provocada pelo pânico, pelo terror, pelo medo. Então, faz parte, digamos assim, da condição existencial, nessa perspectiva que a gente está vendo aqui, desafiar simbolicamente a morte, planejando o futuro. Bem, definida previamente a ideia de historicidade, nós podemos seguir com o texto de François Hartog e, em diálogo com ele, aprimorar ou complexificar a definição de historicidade. E o nosso itinerário vai ser o seguinte: comentar o significado de ordem do tempo, que é central na obra do Hartog, e comentar a ideia de regime de historicidade e tentar ver como que essas duas categorias, ordem do tempo e regime de historicidade, dialogam. Já no primeiro parágrafo da introdução, o Hartog afirma o seguinte, abro aspas, ninguém duvida de que haja uma ordem do tempo, mais precisamente, ordens que variam de acordo com os lugares e as épocas. Ordens tão imperiosas, em todo caso, que nos submetemos a elas sem nem mesmo perceber. Sem querer ou até não querendo, sem saber ou sabendo, tanto elas são naturais. Ordens com as quais entramos em choque caso nos esforcemos para contradizê-las. As relações que uma sociedade estabelece com o tempo parecem ser, de fato, pouco discutíveis ou quase nada negociáveis. Na palavra ordem, compreende-se imediatamente a sucessão e o comando. Os tempos, no plural, querem ou não querem. Eles se vingam também, restabelecem uma ordem que foi perturbada. Fazem às vezes de justiça. Ordem do tempo vem assim, de imediato, esclarecer uma expressão, talvez de início um tanto enigmática, regimes de historicidade. A primeira questão que eu quero comentar a respeito dessa citação e da perspectiva do Hartog em geral,
é que ele afirma ter com o antropólogo Claude Lévi-Strauss uma dívida intelectual. Né? Então ele assume uma forte influência do pensamento de Lévi-Strauss no próprio pensamento, né, de Hartog. E, como a gente vai ver, a proposta da categoria de regimes de historicidade tem também um vínculo estreito com a antropologia. Esse vínculo ele estabelece não só através de Claude Lévi-Strauss, mas também através de Marshall Sahlins. Mas o que eu quero apontar aqui mais diretamente são os ecos das concepções de natureza e cultura presentes em um texto clássico de Lévi-Strauss, publicado no também clássico livro As Estruturas Elementares do Parentesco. Nesse texto ao qual eu me refiro, Lévi-Strauss analisa como se dá a passagem do estado de natureza ao estado de cultura, que é, digamos, uma das questões centrais às abordagens estruturalistas. A ideia de passagem ou de ponto de partida da cultura é definida por Lévi-Strauss com a ideia de incesto. O argumento do antropólogo é o seguinte: a natureza impõe ou ordena à espécie humana que ela estabeleça aliança para a procriação da espécie. Aliança, nesse caso, é uma terminologia antropológica utilizada para se referir às relações de casamento, ou mais propriamente, à união sexual entre um homem e uma mulher. O casamento aqui não pensado como uma instituição cristã, mas como aliança entre pessoas de sexo oposto. Pois bem, essa é a ordem da natureza. Porém, afirma Lévi-Strauss, as regras que autorizam ou proíbem as alianças, ou seja, as regras que normatizam as alianças possíveis com quem é permitido e com quem não é permitido se casar, manter relações sexuais, Em resumo, as regras que estabelecem os padrões de incesto, essas não são determinadas pela natureza, mas sim pelas culturas humanas. É como se a própria cultura dissesse: alto lá, natureza, daqui para frente é comigo. Inclusive, ele usa uma expressão semelhante a essa que eu estou aqui recuperando de memória. Então, em poucas palavras, na perspectiva do Lévi-Strauss, a natureza ordena, impõe a necessidade de aliança, mas é a cultura que dita as regras que definem os padrões de incesto. Há algo bem parecido na leitura que Hartog faz da ideia de ordens do tempo. Depois desse breve comentário a respeito de Lévi-Strauss, vamos voltar ali à citação de Hartog. Vou ler de novo. Ninguém duvida de que haja uma ordem do tempo. Mais precisamente, ordens que variaram de acordo com os lugares e as épocas. Ordens tão imperiosas, em todo caso, que nos submetemos a elas sem nem mesmo perceber. Sem querer ou até não querendo, sem saber ou sabendo, tanto elas são naturais. Ordens com as quais entramos em choque caso nos esforcemos para contradizê-las. As relações que uma sociedade estabelece com o tempo parecem ser, de fato, pouco discutíveis ou quase nada negociáveis. Na palavra ordem, compreende-se imediatamente a sucessão e o comando. Os tempos, no plural, querem ou não querem, eles se vingam também. Restabelecem uma ordem que foi perturbada, fazem às vezes de justiça. Ordem do tempo vem assim de imediato esclarecer uma expressão talvez de início um tanto enigmática, regimes de historicidade. Observem que Hartog começa se referindo a uma ordem do tempo, no singular, mas imediatamente parece se corrigir ao se referir a ordens do tempo no plural. Ordens imperiosas, ordens naturais. Hartog também afirma que as relações que uma sociedade estabelece com o tempo parecem ser, de fato, pouco discutíveis ou quase nada negociáveis. Essas relações pouco discutíveis ou quase nada negociáveis lembram muito a ideia de regra, de padrão de incesto. Existe um custo altíssimo quando se quebra ou se confronta as regras ou padrões de incesto. As ordens imperiosas do tempo, portanto, parecem ocupar na argumentação de Hartog o mesmo lugar que o incesto ocupa na interpretação de Lévi-Strauss. Ou seja, é uma resposta cultural, humana, a um imperativo da natureza. E uma vez que se contraria ou se confronta essa resposta cultural,
né, que é construída na forma de regra, na forma de uma normatização, né, ou de ordens imperiosas, o custo é muito alto. O custo é altíssimo. No caso do incesto, por exemplo, isso pode levar ao banimento, né, isso pode levar à exclusão social. Além da condenação moral, pode ter outro tipo de sanção, a depender da cultura, né? Pensemos na nossa, por exemplo, no mínimo isso gera um desconforto, um estranhamento e um julgamento moral generalizado, né? Vamos pensar, por exemplo, na regra do incesto ferida num relacionamento entre irmãos consanguíneos, né? Ou na relação entre pais e filhos, filhas. Tudo isso gera, para além, né, do julgamento moral, existe uma resposta imperiosa também, né, e automática, que nos leva, inclusive, a sentir um certo asco, né, justamente porque esse grau de proibição, né, esse tipo de regra é fundacional, né? Então, assim como o incesto, eu diria que as ordens imperiosas do tempo estão para Hartog, assim como as regras do incesto estão para Levi-Strauss. Mas é importante que a gente se pergunte que imperativo é esse? Eu penso que Hartog não se refere à ordem do tempo no singular e a ordens do tempo no plural por acaso. São, no meu entendimento, expressões diferentes para nomear coisas diferentes. Ordem do tempo no singular é uma expressão que se refere à natureza do tempo, cujo imperativo consiste em estabelecer a mudança, em imprimir a transitoriedade e a finitude das coisas. Nesse sentido, a ordem do tempo no singular corresponde à natureza na argumentação de Levi-Strauss. E, como tal, natureza e tempo ocupam o lugar do dado, ou seja, do que existe fora independentemente de nós, mas que age sobre nós de tal forma imperativa que não podemos nos esquivar de suas ordens. Por sua vez, ordens do tempo, no plural, remetem à resposta da cultura, ao modo como as culturas respondem a tal ordem do tempo, no singular. E esse modo como as culturas respondem à ordem do tempo é, em linhas gerais, o que o Hartog está chamando de regimes de historicidade. É por isso que ele afirma que a ordem do tempo vem, assim, de imediato esclarecer uma expressão, talvez de início um tanto enigmática, regimes de historicidade. Então, observem que, tanto em Levi-Strauss como em François Hartog, essa dimensão da cultura tem também uma dimensão de universalidade, o que faz com que ela mantenha com a natureza, ou o dado, ou o que é entendido como externo independentemente de nós, uma relação de necessidade. É como se fosse uma espécie de segunda natureza ou ontologia artificial. Não há escolha quanto à ordem do tempo, assim como não há escolha quanto à ordem ou imperativo da natureza. A diferença é que as respostas a esse imperativo e a essa ordem do tempo, as respostas são variáveis, mas há que se responder. Então, a necessidade de responder ao imperativo da natureza e à ordem do tempo dota essa experiência de um caráter de universalidade. Então, ela tem também, nesse sentido, ela pode ser pensada nesse sentido como uma extensão da natureza, mas é também uma extensão da natureza em que se observa a variação das respostas humanas. Então, por isso que o Levi-Strauss pensa como uma passagem do estado de natureza ao estado de cultura, né? E tem um trecho, inclusive, que ele se refere ao incesto, não só como passagem, mas como a própria cultura. Digamos assim, o start da cultura. E aqui em Hartog, as ordens do tempo, ou as diferentes respostas a essa ordem do tempo, essas diferentes respostas são os regimes de historicidade, são essa continuação da natureza por outros meios, vamos dizer assim.
Mas, para além dos ecos de Lévi-Strauss, há outro autor central na formulação da categoria de regimes de historicidade, e esse autor é o alemão Reinhard Koselleck. Vamos ler essa outra passagem de Hartog para entender qual é o lugar de Koselleck na formulação da categoria de regimes de historicidade. Nessa citação, Hartog diz o seguinte: familiarizei-me com as categorias meta-históricas da experiência e da expectativa, como as trabalhara o historiador alemão Reinhard Koselleck, com a intenção de elaborar uma semântica dos tempos históricos. Interrogando as experiências temporais da história, ele de fato buscava como, em cada presente, as dimensões temporais do passado e do futuro haviam sido correlacionadas. Exatamente isso era interessante investigar, levando em conta as tensões existentes entre campo de experiência e horizonte de expectativa e estando atento aos modos de articulação do presente, do passado e do futuro. A noção de regime de historicidade podia, assim, beneficiar-se do estabelecimento de um diálogo, nem que fosse por meu intermédio, entre Salins e Koselleck, entre a antropologia e a história. Bom, aí eu preciso fazer uma pausa para falar desses conceitos meta-históricos de Koselleck. Para quem já leu o artigo de Koselleck intitulado Espaço de Experiência e Horizonte de Expectativa, duas categorias históricas, deve se lembrar da seguinte afirmação. Abro aspas, palavras do Koselleck, né? Sem que se pretenda estabelecer aqui uma hierarquização estéril, pode-se, não obstante, afirmar que todas as categorias que falam de condições de possibilidade histórica podem ser utilizadas individualmente, mas nenhuma delas é concebível sem que esteja constituída também por experiência e expectativa. Assim, nossas duas categorias indicam a condição humana universal, ou, se assim o quisermos, remetem a um dado antropológico prévio, sem o qual a história não seria possível ou não poderia sequer ser imaginada. Bem, o meta-histórico, na linguagem de Koselleck, tem o sentido de a priori filosófico, ou seja, de um dado prévio à experiência. Há uma como dado prévio ou como a priori, é a suposição de que se trata de uma condição que é comum a todos os seres humanos, tão natural quanto a constituição biológica do corpo, né? Ou seja, assim como, independentemente da cultura, da localização no tempo e no espaço, o corpo humano tem um funcionamento próprio, né, com membros, a constituição física da parte motora, os órgãos vitais, etc. Assim como tem essa composição biológica compartilhada, também esse a priori filosófico seria tão universal quanto, né? Não é uma escolha, não é uma variável cultural, é por isso um dado prévio à experiência. É por isso também um a priori filosófico. E é por isso também uma categoria meta-histórica, né? Então, há, na verdade, em Koselleck, uma retomada do projeto do Dilthey, mencionado pelo Ricoeur, que eu tinha comentado no início, como sendo o primeiro autor a trabalhar o conceito de historicidade, né, no sentido que se aproxima do que estamos discutindo aqui. Além disso, Dilthey, no século XIX, buscou estabelecer as condições de possibilidade do conhecimento histórico, muito inspirado no trabalho de Kant, Crítica da Razão Pura. Dilthey fez algo semelhante, especialmente no livro Crítica da Razão Histórica. Não é por acaso a semelhança, né? Kant estava falando de uma crítica da razão pura, que é uma teoria do conhecimento, das condições de possibilidade do conhecimento, e Dilthey estava falando de uma crítica da razão histórica, que era uma teoria do conhecimento, das condições de possibilidade do conhecimento histórico. O que há de comum em Kant, Dilthey e Koselleck, nesse sentido, é a tentativa de estabelecer as condições mínimas de possibilidade da faculdade do conhecer. Em Kant, do conhecimento em termos gerais, e da faculdade do conhecimento histórico em Dilthey e Koselleck. São, nesse sentido, teorias do conhecimento que buscam estabelecer as faculdades humanas que tornam possível o conhecimento
e o conhecimento histórico em particular, mas no caso de Koselleck, aqui com essas categorias meta-históricas, ele está falando de categorias que estabelecem ou que falam sobre as faculdades humanas da própria experiência histórica, do experienciar histórico, né? Então, para Koselleck, as faculdades humanas que tornam a história um fenômeno concebível, que é a história enquanto interpretação da experiência humana, enquanto síntese entre memória e expectativa, experiência e expectativa, as faculdades humanas que tornam a história um fenômeno concebível, possível, imaginável, são justamente essas dimensões de experiência e de expectativa. E uma vez concebidas como dado antropológico prévio, como condição humana universal, Koselleck está dizendo que não existe história imaginável, sequer imaginável, fora da articulação entre experiência e expectativa. Até porque, nessa leitura de Koselleck, a articulação entre experiência e expectativa é história, é a história. A história aqui entendida como interpretação da experiência. Afinal, interpretar a experiência, nessa perspectiva do Koselleck, significa correlacionar a memória do vivido à expectativa do porvir. O fato do Hartog retomar Koselleck e se amparar nessas categorias é muito significativo. Observem, por exemplo, o que exatamente Hartog considera interessante analisar. Vou voltar aqui àquela citação. Interrogando as experiências temporais da história, Koselleck de fato buscava como em cada presente as dimensões temporais do passado e do futuro haviam sido correlacionadas. Exatamente isso era interessante investigar, diz Hartog, né? Então, exatamente o que? Como em cada presente as dimensões temporais do passado e do futuro haviam sido correlacionadas. Então, vejam, as dimensões do passado, as dimensões temporais do passado correspondem à categoria de espaço de experiência. E a dimensão temporal do futuro corresponde à categoria de horizonte de expectativa. Então, como em cada presente, ou em cada instante, ou a cada momento, as dimensões da experiência e da expectativa são correlacionadas, é exatamente o que interessava, o que interessa Hartog investigar, levando em conta, além disso, a necessidade de correlação entre passado e futuro a cada presente. Além disso, era preciso, na leitura do Hartog, levar em conta as tensões existentes entre campo de experiência e horizonte de expectativa, estando atento aos modos de articulação do presente, do passado e do futuro. Em outras palavras, Hartog aceita e reproduz sem alterações a dialética da experiência e expectativa como um dado antropológico prévio e, consequentemente, como pressuposto filosófico, como a priori da categoria de regimes de historicidade. Então, nós temos nessa categoria, regimes de historicidade, um pressuposto filosófico, né? Como é um pressuposto, está na dimensão daquilo que não é demonstrado. A universalidade dessas categorias de espaço de experiência e horizonte de expectativa é simplesmente pressuposto por Koselleck, como foi pressuposto por Dilthey e como foi pressuposto antes por Kant em Crítica da Razão Pura. Então, só estou pontuando isso para que vocês tenham em mente que a gente está falando de autores que pressupõem, mas, ou seja, não demonstram, mas apenas pressupõem a existência de uma condição humana universal e, a partir disso, constroem categorias, como a própria categoria de regimes de historicidade, que deveriam dar conta de todas as variações das experiências históricas, culturais, humanas, espalhadas mundo afora, né? Então, tudo isso amparado em um pressuposto filosófico, em um a priori, em um dado antropológico prévio não verificável, né? Ou não verificado, apenas pressuposto. Então, a dialética da experiência e expectativa é, nesse sentido, o pano de fundo do conceito de historicidade. E historicidade nomeia a condição ou necessidade de sempre, a cada momento presente, articular a memória do vivido, a experiência, com a expectativa em relação ao futuro.
Essa tensão entre experiência e expectativa, vivida sempre no presente, é o cerne da historicidade, o coração da historicidade. Na verdade, é a dinâmica que o termo ou conceito de historicidade descreve. E ao afirmar que o interessante a ser analisado são as diferentes formas de articulação entre experiência e expectativa, ou as diferentes formas de articulação entre passado, presente e futuro, Hartog está convencido de que existe uma constante antropológica, que é a própria necessidade de articulação entre essas dimensões temporais de passado, presente e futuro, mas também reconhece que o modo como se dá essa articulação é uma variável cultural e histórica. Novamente, dá para perceber aqui os ecos fortíssimos da concepção de natureza e cultura em Lévi-Strauss, né? Do imperativo da natureza e da resposta variável das culturas, das respostas variáveis das culturas. Tem um trecho no prefácio do livro do Hartog em que o significado de regime de historicidade aparece de forma bastante nítida e precisa. Depois de explicar o porquê de escolher a palavra regime, Hartog afirma o seguinte: assim, um regime de historicidade é apenas uma maneira de engrenar passado, presente e futuro, ou de compor um misto das três categorias, justamente como se falava na teoria política grega de constituição mista, misturando aristocracia, oligarquia e democracia, sendo dominante de fato um dos três componentes. Vejam, a ideia de regime, segundo Hartog, é mobilizada porque ela remete a própria ideia de mescla, de mistura, de combinação, de composto, de mais e de menos. A exemplo do regime alimentar, que mescla carboidratos, proteínas, gorduras, enfim. E a depender do que é mais ou menos nesse regime alimentar, se tem um determinado resultado. Regimes de historicidade, portanto, remete à ideia de diferentes formas de combinação, mescla, mistura, de passado, presente e futuro, de modo que uma dessas dimensões será sempre dominante, né? Como ele falou ali, comparando com regimes políticos, né? Na Constituição mista na política grega, que é uma mistura de aristocracia, oligarquia e democracia, de modo que alguma dessas matérias tem um caráter dominante dentre os três componentes, né? Bom, então, com relação ao regime de historicidade, a gente poderia concluir que para Hartog há três tipos gerais de regime de historicidade. Se a gente considerar que cada um desses três componentes, passado, presente e futuro, será dominante em um desses arranjos possíveis. Então, são três arranjos possíveis, ou três grandes fórmulas, né, possíveis. Então, por isso que eu digo que é possível concluir que para Hartog há três tipos gerais de regimes de historicidade, sendo um de tipo passadista, ou seja, o componente passado se sobressai, né, é dominante, mas há também um regime de historicidade de tipo presentista, ou seja, o componente presente é dominante, ou um regime de historicidade futurista, em que o componente futuro é dominante. Mas também podemos depreender da argumentação de Hartog que esses três tipos gerais de regimes de historicidade funcionam como, digamos assim, molduras, de modo que cada uma dessas três formas de regimes de historicidade conte com variações culturais que lhes são internas. O que eu quero dizer com isso? Para exemplificar, Hartog dialoga diretamente com outro antropólogo, que é o Marshall Sahlins, autor do famoso livro Ilhas de História. Segundo Hartog, o que Sahlins identificou entre os Maori nas Ilhas Fiji como sendo histórias heróicas se aproxima muito da ideia de história magistra vitae, essa história mestra da vida. Seriam ambas formas ou exemplos de regimes de historicidade de tipo passadista, porque em ambos os casos o componente passado é dominante. Então, quer dizer, há três grandes regimes de historicidade que funcionam como molduras ou emblemas, que é o regime de tipo passadista, presentista ou futurista, e dentro de cada um desses três tipos há também variações, né? Então, esse é o sentido de que a gente pode depreender da análise do François Hartog. E para finalizar, eu mobilizo mais uma citação de Hartog que diz o seguinte:
É um resumo da proposta de regimes de historicidade. Então, a análise focaliza-se, assim, em um aquém da história como gênero ou disciplina. Mas toda história, seja qual for finalmente seu modo de expressão, pressupõe, remete a, traduz, trai, enaltece ou contradiz uma ou mais experiências do tempo. Com o regime de historicidade, tocamos dessa forma em uma das condições de possibilidade de produção de histórias. De acordo com as relações respectivas do presente, do passado e do futuro, determinados tipos de histórias são possíveis e outros não. Então, ele alarga, num certo sentido, a perspectiva tanto de Dilthey quanto de Koselleck a respeito das condições de possibilidade do conhecimento histórico, da experiência histórica. Né? Por isso que ele está dizendo aqui, se refere ao regime de historicidade como uma das condições de possibilidade da produção de histórias. Né? A primeira condição de possibilidade é o próprio pressuposto filosófico, que é a necessidade de articular espaço de experiência e horizonte de expectativa, né? Ou seja, as ordens do tempo, ou seja, o imperativo da natureza, né? Ou o imperativo do tempo. Mas como isso vai ser organizado é uma variável histórica, é uma variável cultural, né? Que o conceito ou a categoria de regime de historicidade nomeia. Então, em resumo, comparado às perspectivas de Koselleck, né, ou como eu mencionei também do Dilthey, o Hartog, ou a categoria de Hartog de regimes de historicidade, é bem mais plástica, é bem mais flexível, é bem mais dinâmica e alarga bastante a capacidade de apreensão de diversidade sociohistórica, vamos dizer assim. Embora nem por isso esteja livre de contradições e, principalmente, nem por isso significa que a categoria de regimes de historicidade seja capaz de se desvencilhar do problema da substancialização, essencialização e naturalização do tempo. Muito pelo contrário, a categoria de regimes de historicidade, apesar de dinâmica, flexível, plástica e alargar o campo de percepção da experiência temporal, ainda assim reforça, na medida em que reitera a interpretação de Koselleck, a naturalização, essencialização e substancialização do tempo.